Fala galera do Ensino Médio, Colégio Curso Aplicação, estamos aí junto mais uma semana e eu trouxe para vocês um texto que eu particularmente adoro. Vocês conhecem os deuses, conhecem os mitos, conhecem a história da Caixa de Pandora? Pois então, hoje nós vamos conversar muito sobre essa ideia e assim, é um texto muito interessante que trabalha com uma linguagem muito legal e aborda também aspectos da gramática que a gente vem discutindo ao longo do ano. Então, trago para vocês aqui esse texto que se chama Mito de Prometeu. Vocês vão curtir muito, é um texto, embora complexo, muito interessante, tá? Que fala sobre a criação. Então, esse aí é o contexto da identidade que a gente vai ver no texto Mito de Prometeu. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a leitura, tá? Vai acompanhando comigo aí e vamos juntos. Cielo y tierra habían sido creados, pero faltava aún, e aí eu destaco para vocês esse termo aqui, beleza? Que é muito importante, é uma palavra de ligação, tá? Que traz uma ideia temporal. Mas faltava ainda la criatura en cuyo cuerpo pudiera dignamente morar el espírito e dominar desde allí todo el mundo terreno. Muito bem? Então, céu e terra criados, não é isso? Mas, e aí destaco além do A1, que significa ainda, a palavra pero, que é um conector que tem valor adversativo, né? Que tem valor opositivo, já falamos sobre isso em diversas aulas, beleza? Então, céu e terra criado, mas faltava ainda a criatura, em cujo corpo pudesse dignamente morar o espírito, dominar ali, né, desde todo o mundo terreno. Apareceu entonces en la tierra Prometeu. E aí a gente analisa o título, né, que traz logo de cara a introdução, o Prometeu, personagem principal desse texto. Heredero de Japeto. Então já sabe que é filho de Japeto. Tomou arcilla, la humedeció con agua del río, la amasó a modelar con ella un ser a imagen de los dioses, senhores del mundo. Bom, obviamente isso te lembra um pouco, né? Se a gente for falar sobre religião, a questão da criação de Deus, né? Mas aqui a gente está falando de mito. Logo, Prometeu precisava de uma criatura. E aí ele pegou a argila, umedeceu com a água do rio, amassou e modelou a sua imagem e semelhança. Isso lembra a passagem bíblica, né? Bom, continuando agora o segundo parágrafo. Assim nasceram os primeiros hombres. No tardaram em multiplicar-se e llenar la tierra, llenar e encher. En Prometeu se despertou el interés por criaturas. Les enseñó a observar la salida y la puesta de los astros. Las inició en el arte de contar y en el de la escritura. Se preocupó igualmente de los demás aspectos de la vida de los humanos. Y he aquí que los nuevos dioses fijaron su atención en el linaje de hombres que acababa de nacer. Linaje de hombres que acababa de nacer. Les exigieron, les rendiera homenagem. Então, assim, os deuses, né? Vamos lá para esse parágrafo que é para poder entender melhor. É aqui que os novos deuses fixaram sua atenção, começaram a prestar atenção na linhagem dos homens que acabavam de nascer. E exigiram a eles, que é esse les aqui, ó, que a gente já estudou, né? Exigiram a eles que rendessem uma homenagem. Obviamente, o Deus se sente superior à criatura, né? A sua criatura, no caso, os homens, que começaram a habitar e se multiplicaram, enfim, para preencher a terra. Se celebrou na Assembleia de Mortales e Imortales. E aí eu destaco de novo a presença do I, né? Por conta da presença de uma palavra que começa com I. Então, a gente tem a troca do Y pelo E. Já falamos sobre isso e estamos vendo que isso acontece constantemente em língua espanhola. Então, se celebrou uma assembleia entre mortais e imortais e en ella se estipularon los derechos y deberes de los hombres. Como abogado, e aí a gente já viu, inclusive, isso em sala, né? Que abogado é advogado. Como abogado de los hombres, se apresentou la Asamblea Prometeu, com o objetivo de velar para que los dioses no impusiesen excesivas cargas a los mortales em pago de la protección otorgada. Então, aqui, essa frase é importante, né?
Prometeu começou a ser advogado dos homens para defendê-los, obviamente, ele quer defender a sua criatura. E aí ele se apresentou na Assembleia com o objetivo de proteger, para que os deuses não impusessem uma carga excessiva nos mortais, no caso nos homens, né? Em troca, né, que é que ele usa aqui, o em pago de la protección otorgada. E essa palavra é importante também, né? O que é otorgar? E a gente vê muito isso em história, por exemplo, né? Otorgar uma lei, o que seria isso? Pensa aqui comigo. Em troca da proteção que eles otorgaram, né? Ou seja, eles concederam essa proteção, beleza? Quando a gente diz otorgar uma lei, é aprovar uma lei. Então, aqui, os deuses iam, na verdade, promoveram essa assembleia para gerar uma carga excessiva nos homens, né? Para poder dominar os homens. E aí o Prometeu veio como criador e advogado dos homens, beleza? Mas essa carga que eles iam impor, que ele coloca aqui, né? Que impusessem excessivas cargas nos mortais em troca da proteção concedida, beleza? Vem o pero de novo aqui, hein? Esse vai ter uma pergunta sobre ele na nossa tarefa. Pero, porém, contudo, mas, todavia, su listeza, e eu destaco essa palavra aqui, que listeza seria inteligência. Uma personalista é uma pessoa esperta, que pega as coisas com rapidez, com facilidade, então a gente pode traduzir como inteligência. Porém, a sua inteligência incitou al hijo de los titanes, e aí el hijo de los titanes seria o Prometeu, né? Porém, sua inteligência incitou ao Prometeu a enganar aos deuses, beleza? E, obviamente, os deuses, eles jamais vão permitir serem enganados, né? Eles vão querer vingança. E aí, em se tratando de Zeus, olha o que vai acontecer. Beleza, gente? Ficou claro esse parágrafo aqui, que é muito importante, né? Na Assembleia, o Prometeu foi como advogado para defender os homens e para que os deuses não fizessem essa carga excessiva em troca da proteção, beleza? Que eles dariam aos homens. Mas essa esperteza, essa inteligência do Prometeu, que é el hijo de los titanes, a enganar a los dioses, o que fez? O que aconteceu? Zeus, el omnisciente, se dio cuenta e dijo. Aí o Zeus dizendo para o Prometeu. Hijo de Japeto. Lembra que lá em cima ele chamou o Prometeu de herdeiro de Japeto? Então, herdeiro e hijo, mesma coisa, né? E aqui a gente tem essa frase entre aspas, que significa que é o quê, gente? É uma citação. Então, no caso, a voz do Zeus foi trazida para o texto, tudo bem? Então, Zeus vai dizer o seguinte: Hijo de Japeto, rei ilustre, buen amigo, que engano. Ou seja, ele já se colocou contrário à posição do Prometeu. E aí é duelo de titãs, né? Vocês viram esse filme, que é bem legal. Então é briga de Deus com Deus. Vamos ver o que aconteceu. Zeus boladão, o que ele fez? Resolveu Zeus vengar-se de Prometeu. E aí como é que ele vai se vingar? É o que eu falei no início da aula da Caixa de Pandora, né? Se liga só no que vai acontecer. Resolveu Zeus vengar-se de Prometeu y negó a los mortales el último don que necesitaban para alcanzar la plena civilización, el fuego. Pero también aquí supo componérselas el astuto hijo de Japeto. Então, de novo, ele fala, né, que mesmo diante da negação do dom do fogo, Zeus conseguiu lidar com essa situação, né? Por isso chama de novo, além de listo, que é inteligente, chama também de astuto, né? E lembra do Chapolin Colorado, não contavam com minha astúcia, com a minha inteligência, com a minha esperteza. Inmediatamente, e para reemplaçar el fuego, reemplaçar é pôr no lugar, beleza? Substituir, para reemplaçar el fuego, que não podia já arrebatar a los mortales, Zeus ideou para eles um novo mal. Então, diante dessa questão do fogo, Prometeu foi lá e resolveu, protegeu os homens. E aí, imediatamente, para substituir a questão do fogo, que já não podia mais matar, né, os mortais, afrontar os mortais, o que Zeus fez? Ideou para eles, ou seja, idealizou para eles um novo mal. Hefesto. Já ouviram falar também, né? Dios del fuego formaria a estátua de uma hermosa doncella. Então, o deus do fogo, que é o Hefesto,
ele faria uma estátua de uma formosa donzela. Deste modo, Zeus, bajo la apariencia de un bien, já que é uma formosa donzela, né, vai chamar a atenção positivamente, ou seja, debaixo da aparência de um bem, havia criado um enganoso mal. E aí, olha aí. Al que chamou Pandora. Então, Zeus criou Pandora. Es decir, ou seja, uma outra palavrinha que está na nossa lista de conectores que vai para você no nosso roteiro, tá? Vamos lá. Um novo mal, um mal enganoso, já que parecia um bem, que chamou de Pandora, ou seja, la omnidotada, pues cada uno de los inmortales había conferido a la doncella algún nefasto obsequio para los hombres. E olha aí, galera, aqui, nefasto é tudo que diz respeito ao mal, beleza? Se você for colocar essa palavra, por exemplo, no Google, você vai achar como uma definição mal agouro, beleza? Mal presságio. E obsequio é sinônimo de regalo, que é presente, beleza? Só que o obsequio é um pouco mais formal, tudo bem? Então, olha o que ele disse lá, ó. Pois cada um dos imortais havia conferido à donzela algum mal, algum presente do mal para os homens, beleza? Algum mal presságio, algum mal agouro para os homens. Coisas extremamente negativas. É óbvio que ele quer se vingar dos homens por conta, né, dessa defesa do Prometeu. E por achar que Prometeu quer enganar os deuses. Acho que esse foi o principal motivo. Beleza? Então, vamos ver o que aconteceu aqui, o que rolou. Condujo entonces a la Virgen a la tierra y ella se dirigiu hacia Epimeteu. Então, Prometeu e Epimeteu, irmãos, né? Já dizia a história mitológica. Vamos lá. E ella se dirigiu hacia Epimeteu, el ingenio hermano de Prometeu. E aqui, galera, já vem a definição que eles são irmãos, né? Llevándole, el regalo de Zeus. Então, vem Pandora, tá? No caso, o Epimeteu, ele não é tão esperto, ele não é tão listo quanto o Prometeu. Então, o que Zeus falou? Ó, vai lá e leva esse presente para o irmão dele, que vai dar certo, tá? Então, ela se dirigiu até Epimeteu, irmão de Prometeu, e levou esse presente. Olha aqui como é que nessa frase aqui ele usa a palavra regalo, que é exatamente, tá, sinônima dessa aqui, ó, obsequio. Beleza? Só que aqui ele classifica o presente como um nefasto presente, um presente do mal, tá? E aqui ele simplesmente usa a palavra regalo. Então, levou para o Epimeteu o presente de Zeus, através da Pandora. Beleza. Até aí, o que vai acontecer e o que é essa tal caixa de Pandora, galera? Epimeteu acorrió gozoso a la hermosa doncella, ou seja, acolheu, né, de uma forma muito carinhosa a formosa donzela. Pero la mujer, ó, já é o terceiro ou quarto pero que aparece. Pero la mujer llevaba en las manos su regalo, una gran caja provista de una tapadera, ou seja, uma grande caixa. Tapadeira é a tampa, beleza? Com uma grande tampa. Apenas chegada junto a Epimeteu, abriu la tapa e em seguida bolaram, apenas chegada junto a Epimeteu, abrió la tapa y enseguida volaron del recipiente innumerables males que se desparramaron por la tierra con la velocidad del rayo. Oculto. Então, vamos lá. Chegou junto do irmão do Prometeu, o Epimeteu abriu a tampa. Logo depois, o que aconteceu? Esses males voaram na velocidade de um raio, né? Se desparramaram aqui, beleza? Pela terra com a velocidade do raio. Então, na verdade, de acordo com esse mito, não existia mal, beleza? Existia o céu, existia a terra, Prometeu criou os homens, à sua imagem e semelhança, tá? E aí, por uma questão de ego entre os deuses, criou-se esse novo personagem, que é a Pandora, que trouxe essa caixa. Dentro dessa caixa havia o quê? Havia todos os males, beleza? E aí a gente pode pensar em vários males, a gente pode discutir isso na aula, inclusive, daqui a pouquinho, no nosso encontro lá no Teams. Tá? Que males poderiam estar dentro dessa caixa? E aí, quando abriu, tirou a tampa, esses males vieram para a terra. Tá? Vamos lá. Olha que interessante. Oculto en el fundo de la caja había un único bien, la esperanza.
Ó, quinto ou sexto pero que apareceu aqui. Pero, siguiendo el consejo. Sai daí, cara. Sai daí, mané. Ficou na frente agora aqui, não quer mais sair. Tá, eu faço isso. Vamos lá. Pero siguiendo el consejo del padre de los dioses, Pandora dejó caer, la cubierta antes de que ella pudiera echar y volar, encerrándola para siempre en el arca. Arca e caja dá igual. Muito bem? Então, olha que interessante, né? O único bem que tinha na caixa era a esperança, que é a única coisa que a gente precisa. E pensa no que a gente está vivendo hoje, né? Se não fosse a esperança, muitas pessoas já tinham até desistido de viver mediante a pandemia. Beleza? Então, o único bem que tinha nessa caixa era a esperança. Mas, seguindo o conselho do pai dos deuses, né? Que no caso é o Zeus, Pandora deixou cair um cobertor antes que a esperança pudesse também sair da caixa e voasse para o planeta, né, para trazer esperança aos homens. E aí ela deixou presa para sempre na caixa a esperança, que era o único bem que continha ali. Bem, é uma história complexa, são vários personagens, né? A mitologia grega é assim mesmo. Quem conhece um pouquinho vai ter mais facilidade, quem não conhece nada vai ter um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que eu consegui explicar para vocês, pelo menos aqui, né, o que rola na história. E explicar ainda mais essa questão, né, dos deuses contra os homens, que é a grande tensão que existe dentro da mitologia grega. Beleza? A gente pode observar aqui a fonte do texto, né? Mitos e legendas... CR, acho que é isso, deixa eu aumentar. Mitos e legendas, cr.com, então não tem a nacionalidade do texto. E o que eu vou fazer para a nossa tarefa? Galera, estamos batendo aí já 17 minutos, para a gente poder também discutir um pouquinho na nossa sala, no Teams, daqui a pouco, a gente tem esse encontro marcado. Então, eu quero deixar para vocês essas questões, como a gente vem fazendo durante a semana, tá? Vou deixar 5 questões lá nas tarefas, vou só dar uma olhada com vocês. A primeira, assim como na semana passada, vai fazer uma relação entre o texto da língua portuguesa com esse texto que a gente acabou de ver do Prometeu, tá? Ele fala aqui, ó, nel texto a ciência e o bem e o mal, o autor cita a novela Frankenstein. Todo mundo conhece Frankenstein, né? E aí Frankenstein também está muito ligado aqui, a questão da criação, a questão da criatura. Ou Prometeu Moderno, de Mary Shelley. La comparación entre el doctor enloquecido y Prometeu se basa en el deseo que ambos tienen de... Então é fácil, né? Já que a gente conhece muito bem o Frankenstein, mas a gente pode dar uma olhadinha também nesse texto da língua portuguesa no nosso encontro no Teams. Então aqui quer saber a comparação entre o doutor enlouquecido e o Prometeu, né? Dominar o mundo, era isso que eles queriam? O desejo era esse? Ressuscitar os mortos? Criar novas criaturas ou defender os homens? É uma questão bem tranquila. Aqui vai falar dessa questão do pronome pessoal com função de complemento direto. Ó. Les enseñó a observar la salida. Aí você vai ter que voltar na linha 6 e ver a quem esse les se refere. Beleza? O pronome sublinhado se refere à seguinte palavra. Muito fácil, só voltar lá que você vai perceber. Hijo de Japeto, rei ilustre, buen amigo, que engano. Fragmento está entre comillas. Comillas são as aspas, galera. Tá perguntando por que esse fragmento está entre aspas. Já até falei isso durante o vídeo, bem fácil de responder. Ó, tá perguntando aqui sobre o pero. Pero la mujer llevaba en las manos su regalo. El término subrayado introduce una idea de adição, alternância, explicação ou adversidade. Muito fácil. Isso aí vocês vão responder de olhos fechados. En el texto se le nombra, essa é uma questão um pouquinho mais complicada, talvez vocês tenham que voltar para lembrar, né? Mas no texto se denomina Prometeu diferentes formas. A designação que não corresponde a Prometeu é Padre de los dioses, Hijo de los titanes, Heredero de Japeto, Abogado de los hombres. Então, qual desses nomes aqui não se refere a Prometeu? Beleza? Então, essas questões eu vou colocar lá no Tarefas para vocês, já explicamos o texto e daqui a pouquinho a gente no nosso encontro recapitula, faz aquela leitura dinâmica bem legal que vocês têm feito, inclusive tenho parabenizado muito vocês pelo esforço e empenho, né, nas nossas aulas virtuais ao vivo, né, no Teams. E a gente se vê daqui a pouco, então. Espero que todos estejam bem. Continuemos firmes, que vai dar tudo certo. Valeu? Beijo, galera. Tamo junto.
e até mais.